Em 2023, o mundo parou com as ferramentas de IA generativa, né, foi uma coisa de louco. 2024, IA virou produto, virou hype, virou foco. 2025, pra mim, né, foi o ano da corrida corporativa para ver quem é que tinha mais ferramentas de IA, quem desenvolvia mais ferramentas que usavam IA e o quanto que isso poderia afetar a produtividade das pessoas. Mais do que isso, né, quanto de IA que a gente suporta ver, falar e usar no dia a dia. E 2026, né, a gente tá em março e já começou uma pegada totalmente diferente. O discurso que antes era, a inteligência artificial vai substituir você. Agora ele virou um discurso de você não vai ser substituído por IA, mas vai ser substituído por uma pessoa que tá usando IA. E aí, sinceramente, pela primeira vez eu acho que a discussão, né, dos últimos anos sobre AGI, ela ficou pequena, né? Perto do que realmente está acontecendo. Porque enquanto todo mundo debate por aí, né, se a gente está perto ou longe de uma inteligência artificial geral, quais são os impactos dela, o que vai acontecer com a humanidade, as maiores e mais ricas empresas do planeta estão se movimentando, né, estão se organizando como se ela fosse inevitável, como se ela já tivesse aí, sabe? E claro, né, quem tiver mais bem posicionado quando isso acontecer, leva tudo, vamos dizer assim. Né, ganhou o jogo. E aí, falando disso ainda, mas mudando um pouco de assunto, até pouco tempo atrás a OpenAI parecia praticamente uma extensão da Microsoft, né, no meu ponto de vista, porque eles tinham, por exemplo, a Azure rodando grande parte dos modelos, o Copilot está em tudo, né, desde código a ferramentas de produtividade, criação de conteúdo, é uma integração profunda mesmo com os produtos da Microsoft e da OpenAI. Então parecia para muitas pessoas que a corrida de IA ela tinha uma dona, né, uma dona muito rica e poderosa que era a Microsoft. Só que fevereiro veio, muitos conflitos e problemas vieram juntos e isso deu uma embaralhada, né? Não sei se você sabe, mas a Amazon entrou com um investimento monstruoso na OpenAI, junto com a SoftBank e a Nvidia, somando 110 bilhões de dólares. Só a Amazon colocou 50 bi. A Microsoft, segundo ela mesma, né, optou por não acompanhar, não participar dessa rodada de investimentos. E aí, de repente, essa empresa, que é a OpenAI, que dependia de uma gigante, né, que era a Microsoft, ela virou independente demais para pertencer a uma empresa só. E aí, para mim, isso aí já é uma mudança na configuração de espaço, de território da OpenAI. Parou, digamos assim, de orbitar a Microsoft e ela virou o centro de gravidade de algumas empresas de tecnologia. Isso é bem interessante. E aí, enquanto tudo isso acontece, a Anthropic, que muita gente trata como a outra empresa de IA, ela começou a ocupar um espaço completamente diferente nessa jornada, né? Porque, pensa comigo, a OpenAI, ela era non-profit, ou seja, não tinha fins lucrativos, e agora ela virou uma aposta agressiva. Ela cansou de ser non-profit e decidiu ganhar dinheiro de verdade. A Anthropic, segundo alguns especialistas e pessoas que opinam em inteligência artificial, ela virou uma aposta cautelosa. Uma aposta focada em segurança, em limite, em alinhamento, em controle, em responsabilidade, por aí vai. Isso é muito louco pra mim, tá? É quase como se existissem duas versões, né, duas corridas diferentes por inteligência artificial, sabe? Uma empresa, que é a OpenAI, quer chegar lá primeiro, a qualquer custo. Pro Sam Altman não existe outro objetivo, não existe outro discurso, não existe outra coisa que ele fala mais sobre do que a chegada da AGI. E a outra, ela quer garantir que chegar lá não vai destruir tudo. Apesar que, né, o CEO da Anthropic ainda faz muito discurso clickbait, ele ainda fala aquelas mesmas baboseiras sobre pessoas, milhões, talvez bilhões de pessoas no mundo inteiro desempregadas quando a AGI chegar, ou quando o produto que eles estão trabalhando agora for finalmente revelado. E assim, só para lembrar, a IA hoje ela é um grande ralo de dinheiro, tá? Como eu comentei, 110 bilhões foi só a última rodada da OpenAI. Tem gente que gosta de chamar de bolha justamente por isso, né? Porque se isso estourar, o efeito em cadeia é muito grande, porque a gente tem muitas empresas gigantes colocando dinheiro na OpenAI. A OpenAI, ela teve sim um crescimento na receita dela, baseado, né, até no último episódio que a gente fez, que eu fiz sobre isso, eu falei sobre o jeito como ela planeja gastar dinheiro, só que o custo subiu junto. Não vou dizer nem no 0 a 0, porque ela não tá no 0 a 0, ela tá de fato queimando mais dinheiro do que tá ganhando, só que ela continua no vermelho, né? Ela continua recebendo investimento, mas ela continua gastando muito dinheiro. E aí, só pra vocês terem uma ideia, eu já comentei sobre isso, mas a rentabilidade prevista para a OpenAI é só em 2030. A previsão é de 150 bilhões de dólares em annual revenue, né, com assinaturas e por aí vai. Só que as expectativas de burn rate, que é como a gente mede como uma empresa torra, como ela gasta dinheiro,
elas dizem que a OpenAI pretende gastar até 200 bilhões de dólares entre 2026 e 2029. Isso somaria, para vocês terem ideia, quase 650 bilhões de dólares até 2030. Só com, né, considerando aí toda a infraestrutura e todo o dinheiro que foi investido e gasto. A gente precisa dizer aqui que essa corrida de ouro pela inteligência artificial, né, que tem sido fomentada com a Nvidia vendendo as partes, ela simplesmente a maior empreitada, né, talvez o maior projeto do capitalismo até agora para a humanidade. Simplesmente a quantidade de dinheiro gasto, previsto para gastar, e o potencial lucro não tem nenhum precedente assim empresarial que já chegou em números tão absurdos. Bom, e eu sei que esses números impressionam, né? Pelo menos eu fico muito impressionado, né? Sempre que eu leio sobre isso. Só que como eu comentei no episódio 0.0.6, eu acho, se você perguntar para um pesquisador sério sobre a AGI, ele vai te responder que pode levar anos para a AGI ficar pronta, pode levar décadas, talvez centenas, milhares de anos, ou simplesmente a AGI nunca possa ser alcançada. A AGI hoje, pra vocês terem ideia, ela é um grandíssimo paradoxo na comunidade científica, na comunidade tecnológica. Ela só é uma verdade para vendedor de produto de IA. Só que por algum motivo, todo mundo relevante está se preparando como se a AGI já estivesse aí, né, como a gente já comentou. Porque, pensa comigo, se existir de fato alguma coisa que seja capaz de aprender qualquer coisa, de se melhorar, de operar acima da capacidade intelectual humana, isso não é só uma tecnologia nova. É uma mudança na hierarquia de inteligência do planeta Terra. Para pensar? Porque assim, até então, em tese, o ser humano, ele tá no topo da cadeia de inteligência, tá? E aí a AGI, ela seria o ser humano sendo destronado do ranking que ele mesmo criou, do reino que só ele sabe que existe na natureza. E aí, sinceramente, né, como empresa, todo mundo quer estar preparado para essas mudanças, né, para presenciar essa mudança no ranking. E principalmente, né, o pessoal do marketing, ele precisa ser avisado antes para eles fazer o brainstorm e contratar os influenciadores para noticiar esse evento. Tô brincando, nada a ver. Enfim, outra coisa que me chamou a atenção em tudo isso aí foi a aproximação dessas empresas com o governo americano, né? Especialmente o setor de defesa. O Sam Altman está falando em modelos sendo adaptados para classified environments, como ele usou, né, o termo, ou ambientes com informações confidenciais, vamos dizer assim, contratos extremamente estratégicos. A Anthropic foi até ameaçada de perder 200 milhões em contratos com o governo, pra vocês terem ideia. Tem muitas discussões sobre o limite de uso, sobre como que a IA pode ser usada para impactar as pessoas, inclusive sobre questões de privacidade, né? Sobre o governo não usar IA como ferramenta de vigilância, né? De espionagem em massa. Enfim, eu acho que essa junção de inteligência artificial oficial, né, com o governo, ela faz com que aquela linha que a gente tinha, né, a linha tênue que separava tecnologia civil e tecnologia militar, ela começa a desaparecer de novo. Similar ao que a gente teve, né, quando a DARPA, ela fez todo aquele trabalho, não sei se vocês sabem quem é DARPA e qual foi o trabalho, mas basicamente a gente só tem internet hoje, ela só existe, só é popular e difundida, que é a DARPA lá dos Estados Unidos, né, uma agência de pesquisa científica. Ela se dedicou nisso, ela fomentou isso, né, e aí isso foi feito porque na época a gente tinha Guerra Fria e a gente precisava de jeitos de se comunicar com outras bases, com aliados, de interceptar comunicações e por aí vai. Então a internet, ela vem nessa linha, né, nesse objetivo, e agora a gente tem novas pessoas interessadas na IA que podem fazer com que isso também seja acelerado, digamos assim, porque agora é do interesse de pessoas extremamente poderosas, né, de países extremamente poderosos. Só que isso abre também, né, um outro paradoxo, né, porque isso muda a natureza da corrida por inteligência artificial. Porque, pensa comigo, né, agora a gente tem uma empresa de tecnologia que detém segredos de Estado, né, de um país inteiro, sobre guerra, sobre finanças e por aí vai. E aí, eu sinto que vai existir um certo, talvez um desconforto, né, de outros países em colocar suas informações, em usar o ChatGPT, usar as ferramentas da OpenAI, talvez até da Anthropic, nos seus planejamentos. Se vocês não sabem, o Cloud, ele foi usado para ajudar a planejar possíveis cenários na hora de capturar o ex-presidente da Venezuela lá, o ditador Nicolás Maduro. E aí parece que a Anthropic não gostou muito desse uso, porque para ela, os produtos da Anthropic, eles não estão prontos para serem usados nesse cenário de vida ou morte, sabe? Enfim,
E aí eu acho que outros países dificilmente vão incluir suas informações e usar essas ferramentas do mesmo jeito, então isso fecha um pouco o mercado para a OpenAI, né? Mas isso abre precedente para a existência de novos mercados e novas empresas de inteligência artificial focada nos seus respectivos países, né? Enfim, é uma possibilidade. Então, pela primeira vez, assim, nos últimos anos, talvez questionar a AGI pode ter perdido sentido, sabe? Pode ter perdido o significado. Porque talvez a pergunta agora é sobre quem é que vai controlar a infraestrutura que vai ser capaz de suportar uma possível AGI caso ela venha a existir. Porque diferentemente de outras invenções, uma inteligência artificial geral não seria, né, só uma ferramenta. Ela seria algo que poderia projetar novas tecnologias, estratégias, sistemas econômicos, tá? Resolver problemas que até então o homem não foi capaz de resolver, problemas matemáticos, físicos, químicos. A gente poderia, por exemplo, usando a AGI, desenvolver ferramentas e soluções para viajar até outros planetas, quem sabe, até outras galáxias, explorar novos mundos, colonizar outros lugares, conhecer novas civilizações, outras formas de vida que não estão listadas e que não são existentes no nosso planeta. Isso abre precedente para muita coisa. A gente está falando de inventar um inventor. Isso é muito forte. E aí entra o ponto estranho que eu já comentei aqui, né, no Branch Aberta, que a gente não sabe definir a consciência. A gente não tem uma definição 100% efetiva de como o ser humano aprende e como é que a gente consegue reproduzir esse processo mecanicamente falando. A gente, de fato, está investindo nosso tempo em construir sistemas cada vez mais complexos, mais escalável, mais autônomo e colocando, assim, bilhões, trilhões de dólares nisso nos últimos anos. Só que a gente não sabe exatamente no que isso vai dar. Se isso vai dar em alguma coisa, se isso vai ser bom, se isso vai ser ruim, como é que isso vai ser usado, a gente não sabe. Ninguém sabe. A gente só quer inventar primeiro. A gente só quer ser o primeiro a dar a notícia. Ó, eu tenho o produto, eu tenho a AGI. Inclusive eu vi uma série, não era bem sobre a AGI, né? Mas era sobre uma ferramenta, a série chamada Devs, né? Acho que eu assisti na Amazon Prime. Muito boa, recomendo, uma série bem curtinha. E ela fala sobre uma empresa que inventou um produto que basicamente dá pra ir a qualquer ponto do tempo. Você consegue enxergar passado, presente, futuro, como se fosse agora, e tomar decisões baseadas nisso, influenciar o futuro. E eu acho que quando assisti essa série, eu lembrei muito desse cenário que a gente tá lidando, que a gente tá discutindo agora, sabe? Enfim, fica aí de recomendações pra vocês. Eu não sou o cara das séries, né? Talvez tenha séries melhores que falam sobre isso, mas essa eu achei bem curtinha e bem legal. E aí, pra gente fechar nossa rodada de notícias dessa semana, pós-período sabático aqui no Branch Aberta, né? A última semana de fevereiro, ela foi impactada por uma notícia, assim, bombástica e super enviesada. A Block, uma empresa do Jack Dorsey, o ex-fundador do Twitter, né? Ela demitiu cerca de 4 mil pessoas, 40%, né? Das pessoas que trabalhavam lá, em uma rodada só de layoff, né? Apesar de que o próprio CEO, né, o próprio Jack Dorsey não falou assim, olha, demitimos por conta da IA, muitos especialistas, gurus de tecnologia, né, afirmam que a IA foi o motivo. Né? Segundo esses especialistas de IA, esses esforços humanos agora para trabalhar com engenharia, com matemática, com produto, eles são desnecessários. Né? Agora um ser humano com inteligência artificial consegue ser 10 vezes mais produtivo, ou seja, trabalhar por 10 pessoas. Só que cá entre nós, analisando assim de verdade a Block, o fato que ela já teve quase 12 mil funcionários e por aí vai, a gente chega na conclusão de que a Block de fato ela tinha 40% a mais de pessoas do que ela realmente precisava. Esse é o ponto. Tá? Mesmo estando com caixa positivo, tendo até presenciado uma subida nas ações, né? Grande parte das empresas que contrataram lá na pandemia, 7 anos atrás, 6 anos atrás, somos 2026, né? 6 anos atrás. Tinha empresa contratando na pandemia, gente, como se ser humano fosse carne em promoção. Contratando assim aos montes, né? Porque era uma corrida. Quem tivesse o melhor produto mais rápido ganhava. E aí, a gente tem que lembrar que muitas das demandas que a pandemia, que o distanciamento, que o Fique em Casa criou, elas foram totalmente ignoradas quando a inteligência artificial chegou no mercado. Elas deixaram de ser preocupações, até com relação à cura de doenças e, sabe, o processo científico das coisas, até isso deixou de ser preocupação quando a inteligência artificial chegou pra gente. E aí hoje, um CEO, um dono de empresa, ele pode simplesmente dizer publicamente que, a gente tá demitindo por conta de IA. A gente tem ferramentas e produtos e serviços que a gente tá usando que nos proporcionaram, né, a criação
criação de produto, o desenvolvimento de soluções muito mais rápido, e por isso a gente não precisa das pessoas. E aí eles não precisam dizer que, olha, a gente contratou demais, a gente não dá conta de pagar, a gente não vai dar conta de pagar, a empresa vai quebrar se continuar nesse ritmo porque a gente tá inchado. A gente tá cheio de pessoas e a gente não tem trabalho pra essas pessoas, então a gente tem que demitir. Hoje é muito mais conveniente falar, ó, então, foi por IA. Agora a gente tem ferramentas aqui incríveis que se você contratar a nossa empresa, você vai descobrir qual que é. E é assim que o mercado funciona, é assim que o mercado gira. Enfim, esse foi o giro semanal aqui. Pra mim, acho que não tinha um momento melhor pra voltar a gravar vídeos de episódio aqui pro Branch Aberta. Tô tentando um novo ciclo, um novo arco aí na criação de conteúdo, né? E eu espero que você tenha gostado desse resumo bastante enviesado, bem opinativo, né? Então, deixa o seu like se é a plataforma que você usa permitir. Compartilhe esse episódio se você tiver gostado, né? Compartilhe com seus amigos, com seus companheiros de trabalho. Se você não tiver gostado, compartilhe com o seu inimigo. Pode ser que ele goste, né? E é isso. Tamo junto e até o próximo episódio, que é semana que vem, hein? Falou!